Pastor Luiz, eu queria pedir autorização. Nós contamos um pouquinho da nossa história aqui. Certamente tem muito mais coisas que Deus fez e está fazendo e fará. Mas eu queria quebrar um pouco a liturgia e abrir um espaço. Se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que talvez se passou desapercebido por nós, tem alguma curiosidade que a gente possa falar, antes que a gente possa partilhar um pouco da palavra, né? Mas alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida e quer saber um pouco mais, e também depois do curso à disposição aqui, podemos conversar, né? Mas se alguém quiser compartilhar e perguntar alguma coisa, nós queremos abrir essa oportunidade, porque às vezes a gente fala, mas não é exatamente a dúvida das pessoas, e as pessoas se manifestando. Eu tenho passado por muitos lugares, né? E geralmente a gente faz isso e descobre perguntas que a gente não tinha pensado, as curiosidades, às vezes coisas simples, né? E como que é a alimentação, como se você se adapta bem à alimentação, como que é o relacionamento com as pessoas lá, e enfim, essas coisas assim mais comuns, né? Se alguém tiver alguma pergunta, poderia fazê-lo agora. Pastor, com licença. Sim. Sobre a chamada missionária, né? Todos nós temos, assim, em algum momento, sente que tem a chamada, mas em algum momento o tempo vai passando e a gente não sabe em que momento isso acontece. Em que momento que a gente pode, assim, estar nesse pensamento de que terá esse momento? Será que essa minha chamada está parada? Ou essa, entendeu? A gente sente que tem essa chamada, mas a gente não vê, às vezes, o caminho se abrindo, ou parece que não está chegando esse momento. Como é que a gente pode, assim, administrar esse momento, assim, de... Sim, eu acho que é a dúvida de todos nós, né? A Cláudia já falou um pouco sobre isso, né? Sim. O que passou com ela, foi exatamente o que passou comigo, né? Deus, quando fala, Ele fala claramente. Deus é um Deus de confusão. E Ele não faria isso, deixar a gente inseguro. E Deus é segurança, é fortaleza, né? Ele é socorro bem presente. Então as coisas que Ele faz é com muita clareza. Mas a gente precisa estar preparado para ouvir. Se a gente quer levar uma vida corriqueira, né? Como se diz, secular, né? E não põe atenção nas coisas de Deus, você não vai ouvir o chamado de Deus, não adianta. O chamado está ali latente, né? Está ali pronto, mas você não vai ver. Quando você se volta para a palavra, Ele vai falar claramente ao seu coração. E, como ela disse, às vezes acontece. Eu também, quando comecei a preparação, nós ficamos 3 anos fazendo uma preparação. Eu fiz um curso teológico, também fiz um curso missiológico. Isso era feito em São Paulo. E eu tinha que estar uma semana lá, uma semana aqui. A semana que eu ficava em Friburgo, eu tinha que trabalhar para sustentar a família. Outra semana lá para estudar. E eu colocava no meu coração assim, eu dizia para Deus assim: olha, isso não vai dar certo não. Esse negócio eu vou fazer. Eu estou indo, mas olha, isso aqui não vai dar certo, porque eu não vou conseguir estudar, preparar todas as matérias, que são muitas matérias, a gente tinha que ler livros e muita coisa, e depois vim para Friburgo e trabalhar e fazer as coisas. Na outra semana estar de volta. E eu era assim, como se Deus estivesse me arrastando para o campo missionário. E a gente, quando viu, já tinha concluído o curso em São Paulo, tinha mais outras qualificações. Eu tinha que fazer um estágio no Uruguai, era um mês no Uruguai, quase um mês. Também não tinha como eu parar de trabalhar aqui, e a minha família aqui, eu tinha que cuidar da família. E a Cláudia começou a trabalhar e eu pude ir para lá, fiz o estágio lá em Montevidéu e, enfim, a gente sempre colocava um empecilho, né? Não vai dar, desse jeito não vai dar, eu não vou conseguir. Mas Deus sempre puxando, sempre arrastando a gente para o propósito dele, e então se concretizou. E é um momento interessante, né? Quando a gente passa todo esse treinamento e a gente vai
Aí tem aquele dia que você chega lá na casa, né? Nós fomos lá, nós fomos muito abençoados. Teve um casal que preparou a casa para a gente, limpou a casa. A gente, normalmente isso não acontece, mas os irmãos prepararam uma comidinha lá para a gente, né, um jantar, que nós chegamos já chegando à noite. Mas tem aquele momento que você fecha a porta, né? Você já entrou na casa, aí você pensa, agora eu estou no campo missionário. Agora não volto mais, não tem mais como voltar atrás. E as dúvidas vão sempre acontecer, né? Vou para aqui, vou para ali, eu faço isso, eu não faço aquilo. Mas é a palavra de Deus que sempre vai nos orientar. Ele sempre vai falar aos nossos corações através da sua palavra. Ele nunca negou isso. Nós é que negligenciamos ao não procurá-lo na sua palavra, a não ter momentos íntimos de oração. Isso é vital na vida do crente. E então o nosso chamado, na verdade, ele não é territorial. Isto é, nós não somos chamados para um lugar específico, mas é ministerial mesmo. É um chamado para estarmos na obra do Senhor, onde quer que Ele nos chame. Hoje nós estamos lá, mas nós não temos plano. Mas Deus pode ter os seus planos e nos levar para outro lugar, ou nos trazer de volta. É a vontade dele, né? Então, o chamado é ministerial e nós temos consciência disso e temos trabalhado dessa forma. Então, o segredo, você quer ouvir o chamado de Deus, é na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Eu sei que nós temos hoje muita coisa pronta na internet, né? Vai lá, a gente ouve muita coisa, muita palavra e tal, e é muito bom. É um tempo bem gasto, às vezes ouvimos um sermão na internet, ou onde quer que seja, mas nada substitui um momento pessoal com Deus. É o momento que a gente vai ler a palavra, meditar na palavra. O que o Senhor está querendo dizer com isso? O que Ele está a dizer aqui? Ele não perde tempo na sua palavra. Qualquer momento que a gente vai ler a sua palavra, Ele sempre vai nos falar ao coração, vai nos edificar e nos fortalecer. E depois eu quero até compartilhar um pouco, né, dessa forma que Deus age em nossas vidas, né? Mas esse chamado realmente fortificado, firmado na palavra do Senhor. Pastor, eu tenho uma pergunta ao senhor. Nós aqui no Brasil, graças a Deus, temos a facilidade de ir e estar numa igreja, né? Porque só essa localidade aqui tem mais de 15 igrejas, não tem? Tem mais de 15 igrejas, não é? E a gente aqui, eu fosse o pessoal aqui, não ser contigo, não é? Muitas vezes. Mas é Portugal, isso tem muitas igrejas são grandes, igrejas pequenas, o pessoal recebe bem. Como é que tem Portugal? Então, os irmãos devem ter ouvido falar da reforma protestante, né, do século XVI, né, de Lutero, que é muito importante para todas as igrejas evangélicas, né, que elas se ramificaram a partir daí, né. A reforma protestante não chegou em Portugal, chegou em toda a Europa, não chegou nem na Espanha nem em Portugal, porque o catolicismo lá no século XVI era muito arraigado, era cultural, ainda é cultural, e então não chegou lá. E a igreja evangélica em Portugal nunca foi grande, mas há 50 anos atrás ainda tinha mais igrejas do que tem hoje. Então a gente acompanha lá umas estatísticas que existe um órgão chamado Aliança Evangélica Portuguesa, que faz algumas estatísticas, né, porque ela tem acesso a todas as igrejas evangélicas, né? Então, hoje, os evangélicos em Portugal são menos de 0,5% da população. Então, o país tem 10 milhões de habitantes. 0,5% disso, 500, não dá... aproximadamente 50 mil, né? 50 mil em todo o país. Isso todas as igrejas evangélicas, inclusive Igreja Universal, outras igrejas, né? E
o que distingue que essa aliança evangélica não considera são os testemunhos de Jeová. E, curiosamente, os evangélicos todos reunidos dão 0,5%. E os testemunhos de Jeová é 1,7% da população de Portugal são testemunhos de Jeová. Então, é mais de 3 vezes todos os evangélicos. Então, voltando à pergunta, são muito poucas igrejas. A denominação que a gente está lá, que nos enviou para lá, que é a Igreja Presbiteriana, né? Nós chegamos lá, tinham 5 igrejas em todo o país. Agora nós plantamos igrejas lá, e no norte do país já está sendo plantado mais algumas igrejas, mas ainda é muito pouco. E é o último relatório que nós recebemos existe um pequeno presbitério, né, com essas igrejas. E o relatório que nós temos lá é que o número de crentes da igreja presbiteriana lá são 176 pessoas, para ter ideia de como é pequeno. Então, porque lá é um continente pós-cristão, né? Que teria que aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Mas, assim, não é que eles não conheçam o Evangelho, é que eles conheceram o Evangelho e deliberadamente dizem: eu não quero o Evangelho. E isso é diferente de falar com pessoas que não conhecem a Jesus, né? Como tem muito no Brasil, como a gente procura evangelizar, e são pessoas que estão até afastadas, né? Mas lá são pessoas assim, decididas assim: eu conheço o Evangelho, eu ouvi falar de Jesus e eu não quero esse Jesus. Eles dizem até umas coisas assim curiosas, né? Isso aconteceu comigo, né? Eu uma vez tive que ir ao hospital e eu fiquei lá conversando com o Senhor, e ele não era crente, como a maioria das pessoas não são, e eu comecei, como um missionário, eu comecei a falar de Jesus para ele, né? Eu estava falando de família e tal, e a gente começou a dar o assunto para falar de Jesus. Quando eu comecei a falar o que Deus na nossa vida, e ele fez, se levantou a mão e falou assim: pode parar. Isso é muito bom para você, eu respeito, isso é bom para você, mas isso não serve para mim. Então eu respeito você respeita mim, então a gente vira. Então eu ali tive que parar mesmo o assunto, porque são pessoas que já deliberadamente estão dizendo assim: eu não quero o Evangelho. E Deus tem misericórdia dele, eu não sei por onde ele anda, não sei se ele teve a oportunidade de ouvir, se ainda tem a oportunidade de ouvir, mas é assim normalmente. E a gente aprende a não ficar também triste com isso. Por quê? Não é a mim que eles estão rejeitando. Seria muito simples, né? Dizer: ele está me rejeitando, então eu vou ficar triste com ele, porque não é a mim, ele está rejeitando ao meu mestre. Se vai rejeitar o meu mestre, por que eu vou ficar triste? Porque ele, com a opinião dele, eu estou fazendo a vontade do meu mestre. Então, seguimos em frente. E a gente, quando começa o trabalho de evangelização lá, tem sempre ter isso em mente, que pode ser rejeitado, mas o poder de quem convence do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. Não somos nós que fazemos convencimento de ninguém. Então, seguimos em frente. Mas são muito poucas igrejas mesmo. Às vezes, uma pessoa, para congregar numa igreja, ela tem que andar muitos quilômetros, às vezes, né? O nosso trabalho, porque a gente está morando numa cidade chamada Santarém, fica no centro do país, e Lisboa é mais para o sul. A gente anda aí 1 hora numa autoestrada. Mas, mesmo dentro da cidade, as pessoas, para ir à igreja, decidiram fazer um grande deslocamento, e só mesmo o Espírito Santo mesmo, né, tocando o coração e dando esse interesse pela palavra, porque senão realmente a obra desanima. Mas Deus tem sido misericordioso, e a obra tem sido feita. São poucos crentes,
Mas nós louvamos a Deus pelo que lá está. Mais alguém aqui? Bem, eu tenho por forma, sempre que eu tenho oportunidade de estar no púlpito, eu não perco a oportunidade de falar do Evangelho. Porque esse lugar aqui é um lugar sagrado, um lugar que foi consagrado para a pregação da palavra de Deus. Nós temos muito que louvar a Deus. Nós estamos aqui contando a nossa história para glorificar a Deus, não a nós. Nada que nós fizemos ou que iremos fazer é mérito nosso. Deus que nos deu o privilégio, nos resgatou do lamaçal do pecado, né, da escuridão, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e nos usa segundo o seu propósito no tempo que Ele quer fazer, e com o tamanho do projeto que Ele mesmo já preparou. Às vezes a gente fica muito preocupado com nosso nome, né? Fazer o nosso nome grande, conhecido, e muitas pessoas ficam famosas mesmo, ficam conhecidas, mas muitas outras fazem somente o que Deus quer, e são às vezes pouco conhecidas, mas no reino de Deus, Deus olha, Deus cuida da mesma forma, e Deus tem feito isso na vida de cada um de nós. Por isso eu quero aproveitar esse tempo para compartilhar com os irmãos um trecho da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso de 21, e podemos ler até o 26. Mateus 16, de 21 a 26. É um breve trecho, e também a nossa palavra também acredito que será mais breve, mas não menos importante para o Senhor nessa noite. E diz assim a palavra do Senhor: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém? Deus querido, aqui está a tua palavra. O Senhor quer falar com os nossos corações, como sempre falou, e nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha estar em cada coração que está aqui a ouvir essa palavra agora, que o Senhor complete aquilo que por acaso não tenha sido dito, mas que o Senhor edifique a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar nesta noite o tema da cruz. E olhando para alguns irmãos, eu creio que a maioria já conhece o Senhor Jesus, e falar sobre cruz, talvez alguém possa pensar: mas eu já ouvi tanto, né? Eu já ouvi tanto sobre sermão sobre a cruz, essa palavra dentro da igreja, eu já ouvi tantas vezes. Bom, mas vamos lá, vamos ouvir o que eles têm para dizer sobre a cruz. Eu queria contar um episódio que aconteceu conosco
assim que chegamos lá no trabalho com os idosos lá em Portugal. Nós, como já foi dito aqui, no lar de idosos, tem uma parte das pessoas que são não crentes e tem algumas que são crentes, né, que foram evangélicas durante muitos anos. E dentro dessas pessoas tinha um senhor chamado Sr. Soares. E logo que eu cheguei, o administrador lá do lar de idosos, ele me chamou e disse assim: olha, tem ali o Sr. Soares, ele vai pedir o número do telefone. Não dê o número do telefone para ele, porque se der, ele vai te ligar de madrugada. Ele tem esse costume e tem um motivo para isso, porque não sei se ainda é essa hoje, mas tinha uma operadora lá em Portugal que de meia-noite às 6 da manhã as ligações eram gratuitas. E como ele não tinha recursos lá dentro, ele tinha um aparelho, então ele ligava. E o que ele falava? Ele ligava para a pessoa 3 da manhã e ele diz assim: não se esqueça da cruz. Nunca se esqueça da cruz. E desligava o telefone. E algumas pessoas ficavam incomodadas com isso. Eu não cheguei a dar o telefone para ele, porque eu acho que eu não entendia qual era o objetivo dele. Mas ele, toda vez que ele me encontrava, ele falava isso. Uma daquelas pessoas que passaram ali, que eu estou sentado, era o Sr. Soares. E ele faleceu agora na pandemia, ele morreu. Mas ele sempre falava isso. Ele começava, ele me encontrava, a primeira coisa que ele falava nunca se esqueça da cruz. Não se esqueça da cruz, nunca se esqueça da cruz. E eu achava aquilo pitoresco, né? Olha, ele ficou com isso gravado na sua mente, né? Ele fala sempre isso. Até que um dia, o que ele estava querendo dizer? Até que um dia eu comecei a perceber a importância do que ele estava a dizer. Como agora estamos a falar num texto que fala: cada um tome a sua cruz, e a gente pensa, eu já conheço isso. E até quem não conhece a Bíblia fala assim: essa é uma cruz para mim. Todo mundo sabe esse texto, mas às vezes não vai a fundo. E é isso que ele queria dizer o tempo todo. E eu não cheguei a dar o telefone para ele, mas sabe, eu gostaria de ter dado o telefone para ele. Que ele me acordasse de madrugada e me dissesse isso: não se esqueça da cruz. Nunca se esqueça da cruz. Porque é na cruz que tudo começa e tudo termina. Aleluia. Se nós tivéssemos aqui um grande quadro, eu poderia fazer aqui uma linha. Vamos fazer uma linha imaginária aqui. Uma linha com uma reticência para lá e até lá com uma reticência também. Aqui a eternidade que já passou e aqui a eternidade que virá. No meio dessa linha tem uma cruz. Tudo está voltado para essa cruz. O plano de Deus para as nossas vidas tem que passar por uma cruz. Não há uma vida plena com Deus, não há uma vida plena do Evangelho se não tomarmos a nossa cruz. E muitas pessoas, desde da igreja do primeiro século, né, igreja primitiva também chamada, né, muitas pessoas entenderam claramente isso. E elas morriam por causa desse Evangelho, por causa dessa cruz. Às vezes a gente ouve a história e não consegue avaliar o que é isso. Muitos cristãos do primeiro século foram colocados em arenas, em lugares para ser devorados por leões, né, por feras, né, por outras feras também, né, pelo único fato de dizer que aceitam a Jesus, que tomam para si essa cruz. E eu fico a imaginar, e nós que temos família, e muitos aqui que têm filhos pequenos, né, e estar lá no meio daquela arena e ver que vão saltar as feras, os leões, e virá devorar
o seu filho, a sua decisão na sua casa, vai fazer com que o seu filho, a sua mãe, a sua esposa, as pessoas que estão ao seu redor, vão ser devorados pela sua decisão de aceitar a Cristo. O que a gente ia fazer? Se hoje, no Brasil, dissesse assim: olha, todos que aceitam a Jesus, todos que professam a Jesus como seu único e eterno Salvador, serão presos, serão condenados. O que você ia fazer? Para onde que você iria? Para que lugar você correria? Ou você diria assim: eu enfrento, eu não vou abrir mão desse Jesus. Essa cruz é preciosa para mim. Eu não vou deixar que qualquer imperador, qualquer outra pessoa possa empanar o valor dessa cruz. Então, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças iam cantando. Eles não iam murmurando, eles iam cantando para aquela arena e eles eram devorados. Nós sabemos de muitas histórias que Deus nos livra e nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus quando Ele nos livra do mal, das fatalidades. Mas sabe o que acontecia com eles? O leão devorava mesmo. Mas para eles isso não era problema, porque eles tinham uma convicção de onde eles estavam. Eles estavam no lugar certo. Eles tinham o chamado de Deus para estar naquele lugar testemunhando a qualquer custo. E o custo era da vida. E a cruz era o centro disso. Eles sabiam que lá na cruz os pecados foram perdoados. Satanás, ele vai durante todo o tempo tentar a Jesus, para que Jesus não vá até lá. E aqui nesse texto, Jesus vai referir a Pedro como usado por Satanás. Não que ele tivesse possuído alguma coisa, mas o que ele está falando ali é vindo do inimigo. Porque se Jesus não vai para aquela cruz, como ele diz aqui, se ele não vai, nós não teríamos a salvação, nós não teríamos a justificação. E por isso que Satanás sabe e tenta e usa até aqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes com a melhor das intenções. Muitas vezes, até nós estávamos para ir para o campo missionário, né? E algumas pessoas disseram assim: mas vocês vão lá trabalhar com idosos, mas tem tanto idoso aqui, vocês podem fazer isso aqui e talvez ficar perto da sua família e fazer tudo que vocês querem fazer, continuar e não tem. O problema é que não sou eu que escolho, é Deus que escolhe, é Deus que nos envia. E é irresistível, esse chamado é irresistível, é Ele que nos manda e não podemos olhar para trás. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. E Deus, Ele honra aqueles que realmente seguem em frente, segundo o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Mas se os cristãos daquele primeiro século olhassem para hoje, os cristãos de hoje em dia, eles iam ficar apavorados, eles iam ficar decepcionados, eles iam ficar realmente frustrados, porque esse Jesus, por quem eles morreram nessa cruz que eles honraram, hoje muitas vezes é transformada em coisas mais fugaz. A nossa cruz, por qualquer coisa, estamos a murmurar, né? E algumas pessoas até durante o século transformaram esse símbolo de cruz em bijuterias. A cruz virou uma bijuteria, né? No Brasil, quando eles começaram a levar o ouro para Portugal, né, a primeira coisa que eles faziam era uma cruz de ouro. Olha só como que as coisas são feitas de uma maneira com subterfúgios, né? Como é uma cruz, então pode ser feita de ouro.
E assim foi levado todo o ouro daqui do Brasil para lá, e as igrejas foram enfeitadas com ouro, né? Mas principalmente a cruz foi perdendo esse sentido, né, de sacrifício de Jesus por nós. Ela foi mostrada como simplesmente um adereço, um objeto de ornamento dentro da igreja, mas deixou de ter o sentido de, é para onde nós olhamos, todos nós olhamos. Então essa cruz que está no meio dessa grande linha, né? Ela tem que ter uma iluminação mostrando para ela, ao mesmo tempo um foco saindo dessa cruz para o passado e para o futuro. Deus tem planos especiais e personalizados para cada um de nós. Ele não nos trata simplesmente assim como toda gente, como todo povo, não. Ele olha para a nossa vida, ele sonda os nossos corações. E quando nós nos quebrantamos na presença dele, quando nós buscamos a sua palavra, como ele quer que façamos, então ele nos usa. E não duvidem disso, nunca duvidem disso. Ele vai sempre nos usar para o seu propósito. Quando nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, e ele sempre fará isso, porque ele tem prazer nisso. Então, quando nós buscamos a sua presença, então nós ficamos descansados, sabendo que ele vai prover todas as coisas. O nosso relacionamento com a cruz determina o nosso destino. Deixei essa frase aqui porque ela é fundamental para nós. O nosso relacionamento com a cruz, ela vai definir o nosso destino. Se vamos estar na vida eterna com o Senhor ou não. Há tantas pessoas que vão ficando pelo caminho, que desanimam, que deixam de estar com o Senhor, deixam de confiar no Senhor. E quando nós olhamos para a cruz, nós temos somos fortalecidos diariamente. Mas o que é olhar para essa cruz, como Jesus coloca aqui? Ele diz aqui no verso 24: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Alguns crentes que às vezes têm uma noção desse texto aqui, que se parece um pouco com os espíritas, porque os espíritas têm um negócio assim de karma. Eu não entendo bem, mas tem uma coisa, quando as coisas estão muito pesadas, então é um karma que eu tenho que levar. E muita gente entende esse texto como se fosse assim: é o meu peso que eu tenho que levar. Eu tenho um problema de saúde, é o peso que eu tenho que levar. Eu tenho um problema de familiar, eu tenho um problema no trabalho, esse é a cruz que eu tenho que levar. Não é isso que Jesus está. Ele está dizendo aqui, a si mesmo, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz aqui. Tomar a cruz aqui é buscar os planos de Deus, negar-se a si mesmo, porque os nossos planos, eu tenho que dizer para cada um de nós aqui, nossos planos são ruins. Todos os nossos planos, a gente planeja, a gente às vezes faz contas, às vezes a gente pensa em alguns detalhes, mas não dá certo. Eu tenho tanta experiência disso, eu posso dizer tanta coisa para vocês, coisas que eu planejei e não deu. Quanta frustração às vezes a gente acumula. O que Jesus está dizendo aqui: olha, pegue seus planos e põe de lado, guarde isso em algum lugar lá, ou então jogue fora, e siga a mim. A cruz de Cristo é o plano que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia. O plano que Ele tem para o coração de cada um de nós, que Ele conhece. O Salmo 139 diz que Ele sonda os nossos corações,
Ele nos conhece desde o nosso nascimento, antes mesmo que fôssemos formados, Ele já nos conhece. E nós precisamos confiar nesse Deus que nos formou. Foi Ele que nos criou. Nós não estamos colocando nossas vidas nas mãos de qualquer um. Nós não estamos colocando nossas vidas nas mãos de alguém que pode falhar, que pode mudar de ideia, alguém que pode ser muito bem intencionado, mas na última hora, olha, sinto muito, mas não vou poder te ajudar. Olha como é duro a gente às vezes ouvir isso. Às vezes a gente está contando com alguma pessoa, mas Deus jamais fará isso conosco. Se Ele nos chama, Ele vai cuidar de cada um de nós. Nós temos experiência disso, nós temos testemunho disso, e nós podemos dizer que Ele tem prazer em fazer isso também. Ele não faz isso como se, agora está lá o missionário precisando, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou ter que parar para ajudar. Não é assim. Não é assim que Ele faz. Talvez o ser humano faça isso, mas Ele não faz isso. Ele vai com todo carinho, com todo desejo. Eu me lembro da parábola, do filho pródigo, e se nós tivéssemos um filho ingrato, como aquele pai que o filho pródigo teve, talvez a gente pensasse, olha, se ele vier aí, pede ele para esperar, depois eu recebo, eu falo com ele. Não foi assim. Ele ficou no portão à espera do filho que estava para chegar, e ele correu ao encontro do filho. Deus faz isso conosco diariamente. Ele faz isso conosco nas nossas vidas, na vida da nossa família, no trabalho que a gente tem. Ele está sempre pronto a restaurar aquilo que precisa ser restaurado, quando nós o buscamos com todo o nosso coração, com toda a sinceridade. Então nós podemos confiar que Ele tem o seu plano perfeito para as nossas vidas. Não há cristianismo sem a cruz de Cristo. Nós vivemos num tempo que nós não queremos cruz. O ser humano de hoje não quer mais cruz. Ele quer ter as suas necessidades de consumo todas atendidas. Ele quer ter o seu reconhecimento por tudo que ele faz, todas as coisas voltadas para si. E nós não queremos a cruz, isto é, nós não queremos o propósito de Deus para as nossas vidas. Não há cristianismo sem cruz. Nós precisamos nos quebrantar, jogar fora todos os nossos planos e buscar a vontade de Deus. Isso é tomar a nossa cruz diariamente. Diante das circunstâncias, quando nós temos algum embate, alguma coisa séria para resolver, antes de resolver, o que o Senhor faria? O que o Senhor Deus faria? Vou ler na sua palavra. Ele certamente vai falar, certamente Ele vai nos dar tranquilidade. Ele sempre vai dizer que está conosco em todas as situações, e Ele fará o melhor para as nossas vidas. E o crente de hoje precisa ter sabedoria em todos os momentos para decidir coisas diante desse mundo tão conturbado. E para fazer isso precisamos carregar a nossa cruz, tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós fazemos isso não é por mérito nosso, não foi nada que nós fizemos e que viemos a fazer que vai nos qualificar para isso. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, 23, ele vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus tem o prazer de nos resgatar do lamaçal do pecado. Todos nós. Não tem ninguém que estava bonzinho, ninguém que estava assim mais ou menos, e ele trouxe para junto de si. Todos nós pecamos e todos nós precisamos da graça de Deus diariamente. E não há ninguém. Deus não faz uma remodelação da vida da gente. Ele faz uma transformação total. Ele pega a nossa vida, pega os nossos cacos, pega as fuligens que a gente é, e Ele transforma tudo em coisas para a sua honra e para a sua glória, como vasos de honra na sua presença. E Ele faz isso porque Ele nos ama. A cruz
é o lugar do justo e do justificador. Jesus, o justo, ele foi levado àquela cruz. E naquela cruz, ele pôde pagar o preço do nosso pecado. E esse pecado não foi de graça. Algumas pessoas pensam assim: se eu aceitar Jesus, ele vai pegar os meus pecados e vai jogar debaixo do tapete. Aí ninguém lembra mais, e vamos em frente e deixa isso para lá. Não, não é assim não. Esse pecado precisa ser pago, e foi pago. Esse preço foi pago na cruz. Lá naquela cruz ele foi pago. Se nós estamos hoje reunidos aqui, porque existiu aquela cruz, porque nós fomos justificados naquela cruz, então nós podemos entrar agora na presença de Deus, né? Mesmo tendo pecados, mas justificados. Alguém pagou esse preço, alguém pagou essa entrada lá no céu. Nós não vamos entrar lá de graça. É graça de Deus, mas não é de graça. Ele faz isso no coração de cada um de nós, nos transforma, e ele vai nos purificando dia a dia, mas é a graça de Deus que nos induz a estar na presença dele, e somos justificados pela fé e não pelas nossas obras. Algumas pessoas também pensam que precisam deixar primeiro os vícios, precisam se converter, precisam estar 100% dentro da Bíblia para depois vir para a igreja, depois vir buscar a igreja. E isso tem uma blasfêmia, sabia? É como se alguém dissesse assim: peraí, eu tenho poder para me limpar, eu tenho poder. Já viu alguém atolado dentro de uma lama e dizer assim: deixa que eu vou me limpar aqui? Quanto mais ele se mexe, mais ele se suja. É uma blasfêmia a gente dizer que a gente vai se limpar primeiro, vai ficar sem pecados e agora sim eu vou para a igreja. Não é assim que funciona. A gente precisa buscar ao Senhor, a casa do Senhor, e fazer isso diariamente. A gente é purificado na presença de Deus, com os louvores, com a leitura da palavra, com as orações, com os cânticos e com a vida devocional diária. E assim ele vai nos limpando, ele vai nos purificando. E sabe, nós não vamos ficar totalmente limpos. Sempre haverá coisas para que estejamos a limpar, mas Deus, ele tem prazer de fazer isso. E ele fez isso na cruz. É pela cruz. É por isso que nós podemos estar reunidos aqui. E nós podemos então estar cultuando o seu nome, glorificando para sempre. A cruz também, ela é voltada para a nossa sociedade, a sociedade atual em que vivemos, né? Alguns homens dizem que o homem, alguns sociólogos dizem que o homem é um ser religioso. E mas não é qualquer religião. É Deus no coração. Não é essa forma que eles olham. Porque se olharmos para o budismo, Buda tem um lugar lá onde ele está sentado. Né? Se olharmos também para o islamismo, lá tem um local onde foi colocado lá Maomé. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, ela está vazia. Aleluia. Jesus ressuscitou e está conosco hoje. Aleluia. Ele está cuidando de cada um de nós, ele está vivo. Nenhuma outra denominação, nenhuma outra ideologia tem um Deus vivo. É um Deus que nós podemos ler a sua palavra na presença do autor. O autor está presente aqui quando nós falamos da sua palavra. E Deus tem então feito grandes coisas através de servos que conseguem entender isso. Às vezes nós pensamos que nós precisamos de um grande conhecimento. Que coitado de mim, que não sei, que não conheço, que talvez não tenha acesso. A palavra já está pronta aqui. Nós precisamos buscar a sua palavra. E às vezes alguém que está ao nosso redor, ao nosso lado, alguém que está no trabalho,
Ele precisa ouvir uma pequena palavra, uma pequena frase nossa, e vinda da parte de Deus, edifica, e Deus transforma, e Deus faz grandes coisas na vida dessas pessoas e na nossa vida, porque Ele usa pessoas que estão quebrantadas diante da sua palavra. Fazer missões não é alguém sair daqui e ir lá para uma terra distante e sem nenhum vínculo, sem falar nada com ninguém, aqui, e chega lá e fazer o seu próprio trabalho, chega lá e fazer aquilo que vem na cabeça. Isso não é missões, isso é uma aventura, e a palavra de Deus não é aventura. Se fosse aventura, certamente que nós não sairíamos para fazer isso, porque daria errado. Mas quando nós temos a certeza desse chamado de Deus, nós vamos, e a palavra e a obra de Deus é feita, e nós temos pessoas que intercedem por nós, porque a obra não é minha, não é da igreja, é do Senhor, e é Ele que faz todas as coisas. Por isso nós temos sempre esse cuidado de estarmos lá. Nós estamos sempre aqui com irmãos, e o que nós mais pedimos: orem por missões, porque o desafio é grande, é diferente daqui, os desafios são diferentes, não há dúvida, mas sempre o objetivo é pregar a palavra do Senhor. Eu tenho lá um vizinho que há 6 ou 7 meses, ele andando normal, e ele foi para o hospital e voltou já sem uma perna, teve que ser amputado uma perna. E como ele é um português, e como a grande maioria, ele é divorciado, vive sozinho, e aí ele viu a circunstância que ele ficou. Ele sem uma perna, com toda a dificuldade, que isso pode acarretar, e sem família, ele não tem filhos, não tem ninguém por ele, é o que ele sempre diz, não tem ninguém por ele. Então eu vi e eu me ofereci para ajudá-lo, sou batista. Eu comecei olha, se precisar de alguma coisa, ir no mercado fazer uma compra, ele tem que ir lá a Lisboa, como disse, 1 hora, ele tem o carrinho dele, coloca no carrinho dele lá, leva ele lá no hospital, a gente volta, e fazendo tudo. E eu até então só me identifiquei, sou um missionário, a gente tem um trabalho com idosos, o que a gente faz, mas ainda não tinha falado da palavra do Senhor para ele. E até chegou um dia que eu dei uma Bíblia de presente para ele, e a gente tem a tendência de olhar, abrir na página tal, e ler aquele texto tal, mas eu pensei assim: é o Senhor que fala, é o Senhor que vai conduzir. E dei para ele. Uma semana depois, ele me disse assim: tem umas pessoas que vão lá, enfermeiros, que vão fazer curativos nele, Ele ainda está muito recente ainda, ele tem muita necessidade. E ele disse para mim assim, as enfermeiras aqui falaram de muitos problemas do trabalho, não sei o quê. Eu até falei algumas coisas que estavam lá na Bíblia que você me falou. Em pouco tempo, em poucas semanas, ele já estava a olhar para a Bíblia e usar a Bíblia. E eu fiquei a pensar assim: que mistério, que coisa grandiosa do Senhor. Aleluia. Porque eu não tenho acesso a falar para essas pessoas, nem conhecia, e nem eu conheço, mas ele pode falar. E ele está agora a ler a Bíblia. E Deus vai fazer uma grande obra na vida dele. Amém. Se ele se quebrantar, se ele buscar ao Senhor. São essas coisas que nos animam, são essas coisas que nos impulsionam e diz: vamos em frente. Eu digo para a Cláudia: vamos em frente. Não olhemos para as dificuldades, vamos olhar para aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. São coisas pequenas. Uma pessoa aceitar Jesus é tão pouco, para nós é tão grande, e no céu há uma festa. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos felizes por poder glorificar a Deus junto com esses anjos que estão a glorificar
lá com esses idosos que têm ouvido da palavra, né? E nós só ficamos felizes com isso. Mas tudo isso só acontece por causa da cruz. Se não tem essa cruz, nada disso poderia ter acontecido. Amém. Então, eu queria deixar um desafio. Aqueles que estão aqui, que por acaso não conhecem a Jesus, o que vocês vão fazer com essa mensagem? Onde que vocês vão guardar isso? No coração? Ou dentro da Bíblia e fechar a sua Bíblia? O que vocês vão fazer com essa mensagem? Porque o Senhor está à porta à espera. Ele está agora ouvindo o seu coração. E Ele pode dar sentido para a tua vida. Para aqueles que já conhecem a Jesus, olhem para a cruz. Eu quero repetir aqui o Sr. Soares, né? Nunca se esqueça da cruz. Olhem para a cruz, nunca se esqueçam da cruz. Porque é na cruz que tudo começa e que tudo termina. É na cruz que está a nossa salvação, a nossa vida eterna. É como se lá na eternidade, de uma maneira simbólica, Deus, quando criou o homem, Ele tirou do lado do homem e formou a mulher. Lá na cruz, quando Jesus lá estava, Jesus já tinha expirado a última vez. E o soldado, normalmente eles quebravam as pernas dos crucificados. Mas, como havia uma profecia para isso, então o soldado não quebrou as pernas de Jesus, mas ele pulou do lado. Simbolicamente, é como se naquele momento estivesse nascendo ali a sua igreja. A sua igreja que somos nós hoje. Amém. Quando saiu ali o sangue e água, né, estava saindo ali o corpo de Cristo para formar a igreja que somos nós hoje. Aleluia. Então nós não estamos aqui por acaso. Glória a Nós Deus. fazemos parte de um grande plano de Deus. Amém. Que começa e termina na cruz. Aleluia. Lembre-se da cruz. Nunca se esqueçam da cruz. Que Deus possa colocar isso muito forte em nossos corações. Para a sua honra, para a sua glória. Amém? Amém.